Quando a gente fala de roedores, estamos falando aí de um grupo que possui incisivos grandes, assim como uma grande diversidade. Mas uma coisa que a gente não para pensar é na diversidade de serviços ambientais que esses animais prestam. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse assunto com você. Olá, tudo bem? Como eu disse, os roedores têm como característica a presença de incisivos bem desenvolvidos. Além disso, eles têm uma grande diversidade. Só para a gente ter ideia, eles têm aí 5.500 espécies no mundo e 711 espécies aqui no Brasil. Uma característica também marcante desse grupo é a presença deles em diferentes ambientes. Se a gente for conferir, os roedores estão aí em áreas abertas, em áreas florestais, assim como em áreas aquáticas, ocupando uma diversidade de habitats. Além disso, os roedores também têm uma grande plasticidade alimentar. Isso quer dizer que eles se alimentam em diferentes itens. A gente tem roedores que comem folhas, roedores que comem insetos, roedores que comem frutas, roedores que comem várias outras coisas, e mostrando assim uma grande capacidade deles se adaptarem a diferentes ambientes também. Nas teias alimentares, os roedores podem efetuar o papel de consumidores de primeira ordem ou segunda ordem. Dessa forma, eles vão regular populações de outras espécies que estão abaixo deles, como insetos, assim como plantas. É importante dizer que a retirada de um roedor de dentro de uma teia trófica pode, dessa forma, desencadear um efeito cascata, ou acontecer aí o que a gente chama de bottom-up. Se você não sabe o que é isso, a gente tem um mini curso com o William Gebin falando sobre teias alimentares que você pode conferir na nossa loja, que está o link aqui embaixo. Dessa forma, então, os roedores têm um papel fundamental na sustentação das teias alimentares, controlando assim as populações que trazem produtos primários aí para as teias alimentares, assim como garantindo que haja o fornecimento de energia ao longo de toda a cadeia. Devido a essa importância nas teias alimentares, muitas vezes os roedores podem ser utilizados como bioindicadores, ou seja, animais que vão indicar alterações que estão ocorrendo no ambiente natural, sendo aí mais um papel fundamental dos roedores dentro das teias alimentares e como serviços ambientais importantes. Ainda falando sobre teias alimentares, é importante dizer que alguns desses roedores têm como hábito comer sementes. E nessa questão de comer sementes vem um papel muito importante, que é a dispersão delas. Além do hábito comum que a gente tem de dispersão de sementes através das fezes, que a gente já conhece aí de mamíferos de maior porte, assim como também de aves, os roedores têm um costume muito comum que é interessante para a questão de dispersão de sementes, que é estocar alimento. Alguns roedores, como cutia e paca, acabam estocando alimentos, mas muitas vezes eles não utilizam esse alimento. Então o animal vai lá, abre um buraco, guarda a semente, mas acaba não indo lá retirá-la para consumi-la. O que acaba acontecendo é que indiretamente isso gera uma dispersão e um novo indivíduo vegetal acaba se desenvolvendo e a gente tem uma nova planta naquele local. Isso é muito interessante para a dispersão de algumas espécies vegetais, sendo aí os roedores fundamentais nesse processo, como outros mamíferos também de pequeno porte, como os morcegos. Aqui nesse vídeo eu só dei uma pincelada para você sobre a questão dos roedores em ambientes naturais. Lá na nossa loja tem um mini curso comigo sobre roedores, onde você vai poder aprender um pouco mais sobre a diversidade desse grupo, entender um pouco mais sobre que tipos de ambientes eles ocupam, entender como que a gente identifica esses animais, quais são as principais características deles, entender também como que a gente estuda e qual a importância desse grupo. Então, se você quiser conferir, basta acessar o link que está aqui embaixo para a nossa loja e para o nosso mini curso. E como deu para ficar claro, existe uma grande importância aí de serviços ambientais básicos relacionados a roedores, e isso reflete muito sobre a diversidade desse grupo. Como eu disse, é o grupo mais diverso dentro aí dos mamíferos. E a característica que a gente tem aí sobre a plasticidade alimentar e plasticidade de ocupar ambientes é fundamental
para essas funções que eu comentei aqui para esses serviços ambientais. Serviços ambientais que são fundamentais para a manutenção de ecossistemas. Então por hoje era isso. Se você quiser conferir mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo também e compartilhar com outras pessoas. Se você tiver uma sugestão de tema, comenta aqui também que a gente faz um vídeo sobre ele. Um abraço e até mais.